Você falou do Rodrigo Maia, cito também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que disse, abre aspas, falta entendimento com líderes partidários. O governo adotou um modelo de relação política institucional que quebra paradigmas de décadas. É um modelo novo que precisa ser precedido de conversa, diálogo e entendimento com os líderes. Minha sugestão é que o governo converse com os presidentes dos partidos políticos, fecha aspas. Passo a bola para você, Andreasa. Pois é, a gente está aqui há meses, desenhando a inexistência de articulação política, de operação política nesse governo. E as pessoas acham que nós estamos torcendo contra a reforma. Quando estamos aqui, aliás, desde antes da própria Jovem Pan em campanha, nessa bela campanha, o apoio à reforma da Previdência, militando aqui neste programa por esta reforma da Previdência, para que ela acontecesse. Mas é que a gente sabe que sem operação política adequada, sem interlocução, sem o respeito à atividade política, sem o respeito ao parlamentar, de criminalizar o parlamentar, de criminalizar a atividade política, buscar o diálogo, o governante não tem o direito de se negar a procurar os interlocutores, mesmo aqueles da oposição. É o papel do governante procurá-lo, é o papel do governante explicar a sua proposta, tentar seduzir. Vejam, temos falado muito sobre o Rodrigo Maia, parece um grande estadista de repente, mas porque vem dando os alertas, os mesmos que nós fazemos agora. Como fez o Davi Alcolumbre hoje, estamos fazendo esses alertas, estamos dando esses alertas aqui faz tempo. Vejam o que disse o Rodrigo Maia. Não tem 320 liberais na Câmara. Ele está debochando, está fazendo uma piada, uma graça, né? A maioria dos parlamentares não foi eleita com essa bandeira. Tampouco Jair Bolsonaro foi. Jair Bolsonaro precisa se convencer da importância da reforma liberal para depois sair a campo de modo a convencer os parlamentares. Isso não está sendo feito. Nessa mesma fala, o Rodrigo Maia elogia o Paulo Guedes, dizendo que o Paulo Guedes entendeu o diálogo, a necessidade de falar com o parlamento. Com isso, está criticando o Natasha Planalto. Tá aí ainda, não? Está criticando a incapacidade, a paralisia do Planalto, a paralisia do Onyx Lorenzoni. Não estão trabalhando pela reforma da Previdência. Então, eu continuo otimista em relação à reforma. Mas vejam bem, o presidente Temer chegou em condições de aprovar a reforma com maioria formada naquele fatídico dia do golpe de Janot, que fulminou o seu governo e matou a reforma da Previdência, com uma proposta, inclusive aceita pelo mercado, havia otimismo com esses valores, na ordem dos 500 bilhões de descompressão fiscal, de impacto fiscal, 480 bilhões. O Paulo Guedes fala em 1 trilhão, pouco mais de 1 trilhão, e que isso é inegociável, que se tirar de um lado tem que ajustar no outro. A gente sabe que é muito difícil, seria maravilhoso, mas é muito difícil que esse valor fique nessa casa, que haverá uma queda. Para quanto? 800 bilhões, 700 bilhões, 600 bilhões? Porque do governo Temer, de maio de 2017 para agora, quase 2 anos depois, a situação econômica do país piorou muito, a pressão fiscal aumentou muito. Hoje em dia, algo como 500 bilhões de impacto fiscal não agradaria o mercado, não teria o impacto de fazer a economia tracionar novamente. Qual é o número? A questão, portanto, não é se a reforma da Previdência será aprovada ou não. Eu acho que ela será. Será aprovada em que condições, com qual grau de desatação, para qual lugar ela vai? E chegando a este lugar, quão capaz ele será de dar gás para a tração da nossa economia? E aí, Joel Pinheiro, o que você achou primeiro da data e também das manifestações, do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre? Pois é, acho que a gente está vendo diagnósticos muito diferentes, isso é preocupante, muito diferentes por parte do governo e por parte de lideranças políticas não ligadas ao governo, como o Rodrigo Maia, tá? A gente teve o Paulo Guedes falando que faltavam 48 votos apenas para conquistar, para garantir a aprovação da reforma. O Rodrigo Maia não quis confrontar isso diretamente, mas deu a entender que não é nada disso, tem um caminho muito mais longo a ser trilhado de negociação. A gente tem o general Mourão, que hoje é presidente em exercício, dizendo que espera uma aprovação. Eu não entendi se é aprovação final ou se é só na Câmara para o fim do primeiro semestre ainda. Ou seja, também aí bastante otimista, já dando como certa aprovação. E do outro lado, a gente tem os políticos mostrando que querem negociar e alguns saindo do jogo, né? Como o PDT,
partido do Ciro Gomes, fechou questão contra a reforma da Previdência. Não eram votos que a gente esperasse. Acho que tinha um voto ali da jovem deputada Tabata Amaral, que talvez pudesse virar ali, mas agora não, o partido está fechado contra a reforma. E a gente não está vendo grandes ganhos. De onde vão vir os ganhos? Aí o Dória já, mas isso já era contado também, já indicou apoio aí, e eu imagino que o PSDB vai apoiar também. Mas a gente está esperando ver o governo sentar para negociar, fazer isso acontecer e conversar com os deputados, né? O Rodrigo Maia está surgindo como uma grande voz, como grande líder dessa causa. Como a Andreasa bem falou, eu acredito que ela será aprovada sim, a questão é o quanto. A gente tinha uma reforma que foi deixada de lado, cujo impacto se estimava aí ao redor de 600 bilhões de reais em 10 anos. Para uma reforma nova, para ter valido a pena, ela precisa ter um impacto substancialmente maior do que esse. Senão teria sido melhor ficar com o original, votá-la rapidamente aí nos primeiros meses, que o Brasil já teria dado um passo importante. Se escolheu o caminho contrário, o caminho de maior risco, mas também mais ambicioso. Vamos fazer uma reforma que maior, 1 trilhão em 10 anos. Vamos ver como é que vai ser essa negociação. Vamos ver o que sobrará. 2 pontos aí que o próprio Rodrigo Maia está dando aí como já fora de discussão, que vão ter que ser mudados, né? Que são o benefício da prestação continuada e a aposentadoria rural. Qual é o novo cálculo, portanto? Qual é a nova soma total da economia que o governo espera? Tirando esses 2 pontos, tirando essas 2 mudanças, a economia fica em quanto? A cada uma dessas, a cada anúncio desses, a gente pode ir subtraindo um pouco do efeito total dessa reforma da Previdência. Não sabemos o que vai restar, porque a gente sabe, faltam 2 dias para o prazo aí dado pelo próprio governo para apresentar publicamente o projeto da aposentadoria dos militares. E estamos aguardando. A sociedade está percebendo. A sociedade está internalizando que isso é uma dura necessidade. Ninguém sai beneficiado, isso é um erro. Ninguém sai ganhando com essa reforma. Todo mundo vai ter que arcar um pouco com os custos. Alguns mais, outros menos. Mas que é necessário, parece que toda a sociedade está percebendo, o Congresso também está percebendo. A luta agora é para impedir os interesses concentrados, as corporações, os grupos de pressão que vão tentar cavar a sua exceção aí dentro, seja militares, seja Ministério Público, sejam juízes. Isso vai vir forte e o governo precisa estar preparado para fazer a defesa do outro lado.